Gerson invade o jardim da casa de Laurinha. Maria do Carmo ri, dizendo não saber se Betinho vê novelas, porém garante que em Roque Santeiro houve uma cena igual. Laurinha diz que aconteceu também em um festival de cinema, dizendo que apenas prova a irresponsabilidade de certas costureiras que dizem ter modelos exclusivos. Por sua vez, Laurinha apresenta Isabelle como sua cunhada para Maria do Carmo. Laurinha diz que essa é a Maria do Carmo Pereira, de quem falou hoje à tarde para Isabelle. Isabelle questiona se é a única empresária desbloqueada do Brasil. Isabelle assegura ser uma pena não poder ficar para o jantar, pois possui um compromisso inadiável. Elogia Alberico, alegando que ele está cada vez mais jovem. Isabelle vê Júlia e fica sem jeito. Gino cita que Bia chegou e foi direto para o alojamento. Rafael diz que Bia é demais. Bia questiona o que Rafael e Gino estão fofocando sobre ela. Rafael diz que tem uma proposta para fazer. Bia pergunta que proposta. Rafael questiona se ela já contou alguma mentira na vida. Gino diz que é uma proposta honesta. Bia não demonstra interesse. Armênia alega que se Neiva não sabe de nada, ela irá embora. Neiva pede para Armênia se acomodar mais um pouco, porém Armênia alega não ter mais nada para falar, mas Neiva acaba dizendo que ela tem e pede alguns minutos. Armênia acaba aceitando. Neiva questiona sobre os negócios com os advogados. Armênia diz não saber do que Neiva está falando. Neiva comenta sobre uma reunião com os advogados na casa de Armênia, alegando que até expulsou a mesma de lá. Armênia pede desculpas, dizendo ser a época em que andava nervosa por dinheiro bloqueado no banco. Armênia pergunta como Neiva ficou quando veio a menopausa. Neiva pergunta o que tem a ver com a conversa. Armênia cita que com ela foi uma coisa horrorosa. Armênia assegura não se lembrar de ter colocado Dona Neiva para fora de casa. Neiva cita não se lembrar de costumar chamar advogados para tratar da menopausa. Armênia explica que os advogados são seus primos. Neiva ressalta que nunca soube que a Armênia possuía primos advogados. Armênia se explica alegando que foi bom conversar e que vizinhas precisam ser como irmãs. Neiva, ao ficar sozinha, ressalta a si mesma que tem certeza de que Armênia está aprontando algo. Armênia, ao se retirar da casa de Neiva, cospe no chão e faz gestos sem sentido, sendo vista fazendo isso. Porém, Armênia diz estar benzendo a casa. Mariana janta no restaurante japonês ao lado de Renato. Mariana alega ter certa prática em comer comidas japonesas, mas está nervosa. Renato diz que ensinará Mariana a fazer um relaxamento e orienta cada passo. Mariana diz estar sentindo-se muito bem. Renato fala achar que Mariana faz uma autoimagem muito negativa e pede para mudarem de assunto e falarem de cinema. Renato comenta sobre uma atriz que Mariana gosta muito. Mariana diz que ela fez filmes maravilhosos. Renato cita o testamento que a atriz fez deserdando a filha. Mariana diz que ela tem razão, pois a filha escreveu um livro horrível sobre a mãe. Renato diz que o testamento é algo poderoso. Mariana questiona se Renato acha que uma pessoa tem direito de escrever atacando a imagem da própria mãe. Renato diz não achar nada. Mariana alega que é fácil julgar as pessoas, porém difícil entender o motivo de agirem desta forma. Renato pergunta se ela está falando assim por causa da mãe dela. Mariana confirma, citando que o amor que sua mãe teve por Onofre foi a causa mais importante da vida dela. Nicinha cita a Caio, que era maior do que tudo, alegando que o amor e a confiança que possuía por eles eram imensos. Caio cita que vai reparar o mal que fez e garante que eles iriam casar de qualquer maneira antes de tudo acontecer. Nicinha pergunta sobre a bailarina. Caio ressalta que terá que falar com Adriana e explicar tudo. Nicinha assegura que Adriana está desencarnada. Caio se assusta. Nicinha diz que ela não pode mais sequer passar na cabeça dele. Caio cita o nome de Adriana, mas Nicinha o impede. Nicinha fala gostar de Caio como um homem de bem e fiel. Nicinha pede para falarem com o pai dela na intenção de antecipar o casamento e diz que em menos de um mês eles estarão unidos para sempre. Gerson beija Isabelle, mas percebe que não era Maria do Carmo. Gerson pede desculpas, alegando que pensou ser a noiva dele. Isabelle questiona quem é a noiva do mesmo. Gerson cita que ela era sua noiva e comenta sobre Maria do Carmo ser a mesma. Isabelle pergunta se eles ficaram noivos por muito tempo. Gerson alega que não por muito tempo. Isabelle questiona se ele pretende reconquistar Maria desta maneira. Gerson assegura que não sabe mais o que fazer.
Isabela cita que pode ajudá-lo. Isabelle se apresenta. Gerson também. Isabelle questiona se Gerson está de carro. Gerson alega estar de bicicleta. Isabelle diz que neste caso prefere ir de táxi, porém não cita ter dinheiro para pagar o táxi. Gerson alega pagar para a mesma. Isabelle o chama de gentil. Ingrid entra no quarto de Eduardo. Edu questiona se na Europa não ensinaram a mesma a bater na porta do quarto dos outros. Ingrid se explica e garante que o quarto de Edu é muito bonito. Ingrid diz não saber que ele era desenhista e questiona se é um projeto de algum automóvel. Eduardo pede para ela sair, alegando querer acabar de ler o livro. Ingrid cita que também estava lendo, porém não conseguiu se concentrar. Ingrid pergunta por que Eduardo não está jantando com os outros no andar de baixo. Ele alega que não foi convidado, mas ressalta que comeu na cozinha juntamente com Dona Lena, dizendo ser ótimo conversar com ela. Edu comenta que nunca conversou com Lena, a não ser para pedir alguma coisa. Ingrid elogia Alaide para Edu, alegando ter certeza de que elas seriam boas amigas. Mas Edu assegura que Isabelle e Laurinha adorariam isso. Ingrid alega que para ela tanto faz, pois se apenas ela mesma gostar já está ótimo. Alaide, assim como Bia, cita que Gino e Rafael estão loucos, questionando por que ela aceitaria uma palhaçada dessas. Gino diz que é para ajudá-lo. Bia questiona a troco de quê? Gino alega que há troco de nada. Rafael explica que Gino está gamado e que se Armênia pensar que a paixão de Gino é Bia, estará tudo resolvido, alegando que Bia é o tipo de mulher que Armênia deseja que os filhos casem. Bia acha a história uma besteira. Gino diz que sua mãe é doente, dando a entender que não pode ser feito nada do que ela não quer. Bia questiona por que não internam logo a mãe de Gino. Gino pergunta se Bia teria coragem de internar a própria mãe, mas Bia nega. Rafael assegura que se fosse Laurinha, ele internava. Rafael cita que Armênia irá tratar bem Bia e que é capaz de nem cobrar as aulas, mas Gino diz não acreditar nisso. Alaide questiona se Gino gosta mesmo dessa garota. Gino confirma, alegando que, se precisar abrir mão desse amor, prefere se eliminar. Bia acaba topando a proposta de Rafael e Gino. Geraldo atende o telefone, mas ninguém fala. Moreiras questiona se não é melhor ele explicar para Armênia primeiro. Geraldo dá a entender que não tem nada para explicar. Geraldo arruma Moreiras no sofá e a chama por Armênia, que diz estar fazendo tratamento no cabelo, mas acaba se assustando ao ver Moreiras em sua casa e fica sem jeito. Por sua vez, Maria do Carmo elogia a cozinheira de Laurinha. Betinho pede para Juliana ir com ele até a biblioteca. Alberico cita que o beijinho tem gosto extraordinário. Maria do Carmo alega que outro dia estava lendo um livro, dizendo que a falta de gosto estava tomando conta do mundo e que gente fina e elegante estava sumindo do mapa, mas Laurinha cita ser uma coisa com a qual Maria não precisa se preocupar. Alberico ressalta que parece que eles já podem começar a conversa deles. Caio diz a si mesmo, sozinho, ter certeza de que não será feliz com Nicinha, pois o que ele quer é Adriana. Por sua vez, Caio imagina Adriana aparecendo em sua frente e fica encantado. Renato elogia Mariana como uma excelente companhia. Mariana garante que apenas deu um fora. Renato questiona se Mariana sabe fazer café, dizendo que pensou que ela o convidaria para um. Mariana chega em casa com Renato e fica confusa ao ver Caio em cima da escada. Caio pede desculpas. Laurinha pede para Jonas servir Júlia e Betinho e pede que leve o café à sala quando ela estiver com Maria e Alberico. Alberico questiona se o negócio deles pode ser concluído. Maria diz que sim. Alberico se aproxima mais dela. Alberico pergunta se algum homem já se sentiu completamente perdido de amor por Maria, mas ela pede para fazerem uma coisa. Alberico diz que todas. Maria do Carmo comenta para fingirem que não sentaram no sofá e que ainda estavam caminhando. Sendo assim, devem fingir que Alberico não disse nada disso, pois fica melhor para ambos. Maria diz detestar ser escolhida, pois quem escolhe seus homens é ela mesma. Alberico ressalta que não teve essa intenção. Maria do Carmo visualiza um retrato e diz parecer conhecer a moça de algum lugar. Laurinha alega ser sua filha, mas que não mora com eles. Laurinha garante esperar que Alberico e Maria estejam se dando bem. Maria ressalta que Alberico não sabe com quem está tratando. Laurinha questiona o porquê. Alberico cita que tiveram apenas um mal-entendido. Jonas vai deixar o café. Laurinha pede para ele deixar e alega que ela mesmo serve. Laurinha pergunta se Maria deseja o café com açúcar ou adoçante. Maria diz que com açúcar. Caio cita que estava tentando consertar o corrimão, questionando se Renato reparou como estava bambo e dizendo que poderia até causar um acidente. Mariana assegura que irá passar um café. Renato comenta que a noite está agradável. A campainha toca.
Caio atende. Nicinha chega falando sobre o modelo de vestido de casamento, porém fica sem jeito ao ver Renato. Caio diz que Renato veio trazer Mariana. Nicinha pergunta se é exibida. Nicinha comenta sobre Renato ter dito que ela se passou por secretária de Dr. Ciro Laurenza. Renato questiona quem, mas Nicinha diz que está falando de Adriana. Adriana e Paula tiram a energia negativa do quarto delas. Paula alega estar se sentindo ridícula. Adriana pede para ela ter força e fé. Adriana comenta sobre o professor ter saído com a purgante e diz não saber o que acontecerá. Paulinha comenta sobre a maneira como Adriana fala da noiva de Caio, dizendo duvidar que ela prefira ficar com ela. Adriana cita que Margarida tem razão, alegando ser feitiço ou olho gordo. Adriana assegura que a vida dela com Paula irá melhorar. Paula torce por isso. Paula comenta sobre Edu, dizendo que ele encontrou uma mulher que acabou balançando mesmo e que se ele gostasse mesmo dela, não daria bola. Maria diz que negócios para ela são uma coisa muito séria e que está tudo acertado, mas Laurinha ressalta que combinaram um jantar. Maria do Carmo alega que já conheceu Alberico e que agora irão falar sobre a confecção e outros projetos em seu escritório. Alberico assegura que se o negócio for feito, para ele já é o suficiente, pois a palavra de Maria é a garantia. Maria do Carmo marca o horário, percebe que o zíper do vestido estourou e Laurinha a ajuda, retirando-a do cômodo. Betinha beija a perna de Júlia e cita que eles mal começaram. Betinho ouve alguém batendo na porta, mas não dá atenção, pensando ser Jonas. Porém, acaba indo ver. Alberico entra e pede para Júlia ir embora com ele. Júlia elogia o jantar. Betinho agradece. Laurinha cita que Lena está cuidando do vestido de Maria. Lena costura o vestido e em seguida Maria do Carmo veste. Lena diz não saber se ficou bom, pois não tem muita prática em costura, devido a ela ser cozinheira. Maria questiona se foi ela que fez a comida maravilhosa. Lena confirma e Maria comenta sobre fazer questão de proporcionar gratificação. Maria do Carmo entra no banheiro e Lena caminha. Maria cita que Edu tinha razão e há hoteleira até no teto do banheiro. Maria acaba esbarrando na porta e entra no quarto de Edu. Maria automaticamente pede desculpas. Moreiras fica pensativa em relação à Armênia. Nicinha chega em casa, alegando estar com uma enorme desconfiança de que Caio está se juntando com Mariana e Renato para levarem a mesma no bico de novo. Moreiras questiona e Nicinha assegura que as mulheres enganadas precisam se defender. Moreiras diz não estar entendendo o assunto. Nicinha garante que Caio seduziu ela. Moreiras questiona e daí, o que deixa Nicinha nervosa e ela acaba soltando a verdade de uma vez. Moreiras sai indignado. Gerson bebe com a companhia de Isabelle. Por sua vez, Isabelle questiona quanto Maria do Carmo tem em espécie, mas Gerson acaba revelando que o prédio da sucata foi roubado pelo pai dele, pois o terreno é de ambos. Isabelle acha interessante. Isabelle incentiva Gerson a beber mais um pouco. Isabelle pede para ele contar a história desde o início, mas Gerson diz querer ficar na porta da casa até Maria do Carmo sair. Isabelle garante que eles terão muito tempo. Armênia se preocupa com Gerson. Geraldo tenta falar algo, porém Armênia pede para ele calar a boca. Armênia, irritada, acaba batendo em Geraldo e reclama do seu cabelo, dizendo que não vai ficar careca no caixão. Gino consola a Armênia. Geraldo cita que quando trouxer Moreiras na casa, ele avisará a Armênia antes, mas a Armênia dá a entender que não quer o mesmo dentro da casa dela. Geraldo cita que Moreiras gosta muito de Armênia. Armênia cita que se acontecer algo com Gerson, ela se elimina demonstrando preocupação. Maria observa o quarto de Edu e cita que a música lhe lembra tempos de colégio. Edu desliga o som. Maria pergunta se Edu ainda está zangado com ela. Maria se explica, dizendo que não fez por mal e se enganou. Maria comenta que Edu tem um projeto de carro. Maria acha interessante o projeto dele, alegando que nunca imaginou Edu desenvolvendo um projeto desses. Maria questiona se é um carro caro. Edu diz ser um carro moderno. Eduardo comenta sobre encontrar alguém que topasse financiar o projeto como esse. Mas Maria diz novamente achar muito interessante, alegando que em outra época diversas fábricas se interessariam. Maria alega que Edu tem talento e pede desculpas. Edu pede para ela esquecer. Maria questiona se Eduardo dorme no quarto dele desde a época do colégio. Maria assegura que já veio diversas vezes de Santana, especialmente para ficar olhando a casa de Eduardo. Eduardo acha mentira, mas Maria dá a entender que não é. Laurinha aparece dizendo que todos estão esperando por Maria do Carmo no andar de baixo. Eduardo fica pensativo. Mariana cita achar Adriana muito desconfiada e acha a mesma insuportável. Renato alega que pensou sobre ambas serem amigas, mas Mariana nega. Mariana diz
diz que não sabe o que deu na cabeça de Caio em casar com Sininha. Mariana questiona se Renato quer mais café, mas Renato nega. Renato elogia o rosto de Mariana. Na sequência, ele tira os óculos de Mariana. Mariana pede para ele soltar a mesma, mas Renato acaba beijando Mariana. Renato pede perdão após beijar Mariana, assegurando que perdeu a cabeça e tentando se explicar, pedindo para ela não fazer mau juízo a seu respeito e repetindo que apenas se deixou levar pelo momento. Mariana permanece em silêncio. Os dois quase se beijam novamente, mas Renato respira fundo, contém o impulso e diz que vai embora, ressaltando que foi uma noite adorável e que espera poder sair com ela outra vez. Mariana observa Renato sair e fica pensativa, confusa com o que sente. Dentro do carro, Gerson aponta para a casa de Maria do Carmo, dizendo ser aquela sua casa. Isabelle pergunta se é lá mesmo. Gerson confirma e indica o local com o dedo. Isabelle questiona se ele deseja que ela desça com ele, mas Gerson nega. Isabelle pede dinheiro para o táxi e quando ele mostra a quantia, ela aproveita o momento e pega todo o dinheiro dele, deixando Gerson atônito, que apenas observa sem reação a casa de Maria do Carmo. Demonstrando indignação, Laurinha pergunta a Betinho o que Maria foi fazer no quarto de Edu. Betinho explica que tudo foi um acidente e que ela já se justificou, acrescentando que Edu é livre para levar as mulheres que quiser, mas Laurinha ressalta que a sucateira não entra nessa categoria. Betinho questiona qual a importância da origem da moça, e Laurinha afirma que Maria está saindo mais esperta do que ela imaginava. Lena comenta sobre Maria com Alaide, dizendo que a moça é simples, mas boa pessoa. Alaide pede para Lena deixar a cozinha, pois arrumará tudo pela manhã. Contudo, Lena insiste, dizendo que já está terminando e que depois ajudará a limpar os cinzeiros. Assim poderão dormir até mais tarde. Lena diz que Maria a tratou como gente, mas Alaide rebate, dizendo que ela é muito mais que isso, pois é uma trabalhadora de valor. Nesse momento, Ingrid entra e pergunta se as duas trabalham até aquela hora. Lena ironiza, dizendo que a fiscal chegou, referindo-se a Ingrid, que ignora e comenta estar preocupada com sua mãe. Mas Lena responde que Isabel conhece São Paulo muito bem e sabe se cuidar. Ingrid diz que veio procurar a Laíde, que pergunta o motivo. Ingrid explica que ela é esperta e quer conhecer São Paulo ao lado dela. Alaide aceita, mas Lena pede para Alaide não levar Ingrid junto com as domésticas. Alaide comenta que está vendo nascer uma grande amizade entre as duas, e Ingrid concorda. Enquanto isso, Edu relembra as palavras de Maria, que elogiou seu projeto de carro e seu talento, e fica pensativo. Ele liga para a Guga, dizendo que não é nada grave, apenas gostaria de conversar com ele no dia seguinte, combinando um horário. Em outro momento, Paula diz a Adriana que não sabe o que pensar. Adriana pergunta se ela não se lembra do que Edu disse, contando que reencontrou uma ex-colega do colégio que admitiu gostar dele, mas Paula fica confusa. Adriana comenta que Maria organizou toda a corrida para Edu e afirma que ela deve ser cheia da nota. Paula rebate, dizendo que para alguém que sempre teve tudo e agora está na pior, ele não poderia deixar escapar uma oportunidade dessas. Adriana defende Edu, dizendo que ele é maravilhoso e não interesseiro. Mas Paula questiona como ela sabe disso, e Adriana responde que é a própria Paula quem sempre dizia isso. Adriana, com um ar místico, comenta que a vela que acendeu irá abrir os caminhos delas. Alguém bate na porta de Jonas. Ele abre e se depara com Isabelle, que tenta entrar, mas ele impede. Isabelle insiste para ele deixá-la falar, revelando que, por uma estranha coincidência, conheceu um rapaz que lhe contou coisas sobre Maria do Carmo Pereira, que Jonas jamais imaginou. Jonas pergunta quem é o rapaz, mas Isabelle responde que é segredo e se retira. Jonas pede que ela volte para o quarto agora, mas Isabelle nega, dizendo que apenas amanhã. De repente, ouve-se um barulho de impacto metálico e Lena, Ingrid e Alaide pegam Jonas e Isabelle no flagra, deixando o ambiente em choque. Gerson pega uma escada, enquanto Neiva conversa com Maria, dizendo que ela fez muito bem em dar uma resposta invertida aos homens, que acham que qualquer mulher cai em suas cantadas, mas Maria garante que com ele isso não vai mais acontecer. Neiva pergunta como foi com Edu. Maria diz que depois conta, pois tomou um comprimido e está se sentindo fraca. Neiva comenta que vai fechar a janela, mas Maria pede que espere um pouco, e Neiva concorda, dizendo que só mais alguns minutos. Gerson entra no quarto de Maria do Carmo, a chama de gatona e diz que não pode viver sem ela. Ele pergunta a Maria, adormecida, o que acha de irem juntos embora, e em seguida a carrega nos braços. Neiva vai até o quarto da filha e não a encontra. Olhando pela janela e vê Gerson levando Maria nos braços, grita desesperada, chamando a atenção de toda a rua, que sai para fora.
Gerson pede que Neiva não se intrometa, mas o alvoroço já está formado. Nicinha comenta que Moreiras não fará nada de ruim, pois ela não tem intenção de se casar com um defunto. Moreiras pede que ela saia da frente, mas Nicinha ameaça dizendo que vai arruinar sua reputação. A confusão cresce. Gerson insiste que sairá com Maria do Carmo custe o que custar, e Neiva continua gritando. Lena pede para Laide ir para o quarto, mas a Laide responde que a situação parece feia, e Isabelle diz não aceitar insinuações vindas de serviçais. Lena tenta contornar, dizendo que a Laide não quis dizer nada. Ingrid questiona a mãe sobre o que ela fazia no quarto do mordomo. Isabelle se defende, dizendo que não frequenta quartos de empregados, mas Ingrid rebate, dizendo que Jonas pediu para os dois voltarem ao quarto. Jonas tenta justificar, dizendo que há um grande mal-entendido, e a Laide ironiza, afirmando que deve haver mesmo, pois nunca viu Jonas de pijama na sala. Isabelle exige que ele conte toda a verdade e não esconda nada, e antes que Jonas fale, ela mesma afirma que vai explicar tudo à filha. Isabelle fala que foi obrigada a entrar em casa pela janela do quarto do mordomo, alegando que todos dormem como pedras e que não havia outra maneira. Lena ressalta que estava acordada e não ouviu nada, nem o barulho da campainha. Isabelle retruca dizendo que ela é desatenta. Alaide afirma que também não ouviu nada e Ingrid reforça o mesmo, mas Isabelle chama a filha de distraída e impaciente. Isabelle reclama que está perdendo horas de sono para dar explicações a empregados e pede para Ingrid subir com ela. Antes de sair, Isabelle ordena que, da próxima vez, as empregadas procurem raciocinar antes de fazer qualquer julgamento precipitado. Jonas aparece e pergunta o que Laide e Lena ainda estão fazendo paradas ali, dá ordens rápidas e sai com ar autoritário. Laide então pergunta a Lena o que ela acha de tudo aquilo, e Lena responde que, aparentemente, gente rica sempre tem razão, não importa o que aconteça. Renato, em outro local, beija uma mulher e ambos trocam carícias intensas. Porém, no meio do momento, ele se perde em lembranças do beijo que teve com Mariana e do quanto aquilo o mexeu. Enquanto isso, Mariana pensa em Renato, chamando por ele e se perguntando por que ele a beijou daquele jeito, sem conseguir tirar o momento da cabeça. Caio bebe algo e se acomoda no sofá. Logo começa a imaginar Adriana diante dele, como se ela realmente estivesse ali, e um leve sorriso surge em seu rosto. Na rua, Moreiras enfrenta Gerson e pede para ele largar Maria do Carmo, mas Gerson reage pedindo para que ele não se aproxime. Moreiras insiste, exigindo mais uma vez que ele solte Maria, enquanto Armênia implora para o marido não apontar o objeto de defesa em direção à própria filha. Armênia pede que Gerson lhe entregue o que está segurando, e ele, com um olhar confuso e descontrolado, entrega o objeto, dizendo que só quer ser feliz ao lado de Maria. A Armênia pede para Neiva ajudar a tirar Maria dos braços de Gerson, mas Neiva diz que sozinha não consegue. Sendo assim, Moreiras e Geraldo ajudam, conseguindo libertar Maria. As pessoas da rua partem para cima de Gerson e Armênia tenta conter a situação, providenciando que ele seja contido e espantando a multidão. Ela entra em casa levando o Gerson, completamente transtornado. Em outro ambiente, Renato conversa com a mulher com quem estava, comentando em tom de brincadeira sobre o beijo que o advogado deu na solteirona e dizendo que ela ficou completamente louca por ele, o que faz a mulher rir. Renato continua, dizendo que está pensando em como o advogado vai se livrar do irmão dela e que deve estar bolando algum plano engenhoso, garantindo que no final conseguirá livrar a herdeira do irmão e ainda casar-se com ela, chamando a si mesmo de um verdadeiro mestre dos golpes. A mulher comenta que talvez não seja tão fácil assim se livrar do irmão dela, mas Renato muda de assunto e fala sobre uma bailarina, e ela responde que a moça não tem nada a ver com aquela história. Porém, ele insiste, dizendo que no fundo tudo está conectado. Renato pergunta se a história deixou a moça triste. Ela admite que é do romance sim, e ele promete contar uma história alegre para animá-la. Em seguida, os dois se beijam novamente. Enquanto isso, Adriana está em sua aula de balé e após o término comenta com Paula que foi a única capaz de aguentar toda a aula sem desistir, enquanto o resto das alunas acabou caindo pelo cansaço. Mesmo assim, Adriana demonstra decepção, dizendo que esperava mais de si mesma, mas ainda garante que é boa no que faz. Paula pergunta se não é Adriana que está vendo tudo ao contrário, mas Adriana assegura que tem certeza do que fala e faz, afirmando que o mundo é que anda errado. Ela desabafa sobre uma bailarina que sempre aparece para lhe atrapalhar e diz que parece existir uma energia que impede as coisas de darem certo.
certo. Paula comenta que a defumação que fizeram não está funcionando e cita Edu, mas Adriana pede que ela não o coloque no time do baixo astral. Paula confessa que Edu levantou o astral dela por alguns dias, mas depois colocou outra mulher entre os dois. Adriana tenta amenizar dizendo que pelo menos ele foi sincero, mas Paula fala sobre o caso do falecimento de Vicente e diz que, se a vida andasse para frente, tentaria pensar em outra coisa para esquecer Edu, pois está cansada de tanto sofrer. No escritório, Renato chega à empresa e é recebido por Guida, que o informa que tentaram raptar Maria do Carmo. Renato fica indignado e exige detalhes, enquanto Maria demonstra raiva ao comentar sobre o ocorrido na noite anterior com Gerson. Renato diz não entender o que as mulheres veem em Gerson, mas Maria encerra o assunto, dizendo não querer mais falar dele e que precisa limpar esse episódio da cabeça. Ela comenta que tem uma reunião marcada com Laurinha e Alberico, e Renato pergunta se ela realmente vai entrar nesse negócio. Maria suspira e responde que ele a conhece bem, dizendo que o desfile de moda é tudo que ela sempre quis e que está cheia de boas ideias, ressaltando que são ideias ótimas, capazes de mudar tudo. Isabelle questiona se Laurinha não usa mais presunto, mexidos de ovos ou frutas no café da manhã. Laurinha dá a entender que engorda, dizendo que a alimentação em excesso é um veneno. Laurinha assegura que seu almoço é apenas um copo de água e uma folha de alface. Isabelle fica em choque. Laurinha diz que é compensador, alegando que se Isabelle faz questão de comer coisas gordurosas na manhã, ela pode comprar com a Lena e cita um supermercado. Mas Isabelle diz que não irá seguir o regime de Laurinha. Laurinha acha desagradável Isabelle entrar na casa pela janela do mordomo. Isabelle diz não querer mais ficar neste assunto. Por sua vez, Isabelle questiona se Alberico acertou o negócio com Maria, mas Laurinha cita que não, pois marcaram o encontro para hoje às 14 horas. Laurinha comenta sobre o desejo de Maria de haver um desfile. Isabelle cita que tudo o que Maria está precisando é de uma boa ideia. Laurinha alega não dar ideia nenhuma, a não ser que ela lucre por isso. Guida questiona se Isabelle pode entrar. Maria libera a entrada da mesma. Maria cumprimenta Isabelle. Isabelle diz estar mais agradável às mesmas com vestidos diferentes. Maria comenta sobre o vestido dela ter arrebentado o zíper logo depois da saída de Isabelle. Isabelle diz ser desagradável. Isabelle diz não querer mais tomar o tempo de Maria, porém cita que veio com o propósito de providenciar uma ideia brilhante. Eduardo fala com Guga e ambos se cumprimentam. Eduardo comenta que não sabe quais são os planos da vida. Guga cita que Edu parecia preocupado. Eduardo alega estar preocupado com a opinião de Guga. Guga questiona sobre o que se trata. Edu comenta que Guga é a segunda pessoa a quem ele mostra os desenhos. Guga questiona quem foi a primeira. Edu diz ser alguém que gostou de carro. Edu garante que vai mostrar o projeto. Maria questiona o que quer dizer isso. Isabelle diz que o problema o nome já está dizendo e cita que o país está cheio de pessoas sofisticadas. Maria questiona se é uma lambedeira para gente rica sofisticada. Isabelle confirma. Isabelle pergunta quantas pessoas existem em São Paulo. Maria diz que nenhuma. Isabelle cita que a sucata da mesma poderia ser a primeira. Maria questiona qual o interesse de Isabelle em vir dar essa ideia. Isabelle diz que nenhum, a não ser ajudar uma amiga. Mas Maria dá a entender que elas se conheceram ontem de passagem. Isabelle alega não estar se referindo a ela. Isabelle diz ser uma amiga passando por uma fase difícil e cita que ela pediu algumas mercadorias de Paris e ressalta que Maria deve adorar coisas importadas. Maria pede para ela se acomodar e questiona o tipo de mercadoria. Isabelle cita. Maria diz que vai adorar comprar e pede para Isabelle proporcionar o endereço e telefone para essa amiga dela, mas não aparecer sem antes ligar. Isabelle diz achar que conhece essa rua, mas ressalta que seria melhor ela mesma ir pegar a mercadoria para Maria não perder a oportunidade de escolher as melhores peças. Isabelle questiona em relação à lambedeira. Maria acha uma ótima ideia sem dúvidas. Isabelle cita que não deseja a Laurinha saber da visita, alegando que Laurinha detesta a amiga que vende coisas importadas. Isabelle se retira. Maria dá risadas quando a mesma sai e reflete sobre a ideia de lambedeira. Maria assegura a Guida querer falar com Renato. Caio desce as escadas. Moreiras aponta um instrumento de defesa pessoal para ele. Moreiras pede para entrarem a noiva. Nicinha jura que a culpa não é dela. Moreiras ressalta que Caio irá casar com Nicinha no civil e religioso.